Dois, um. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos conversar sobre a execução da dívida ativa tributária e não tributária na prática. Bom, a gente sabe que a dívida ativa não é apenas um tema jurídico, mas é uma questão direta de arrecadação, estratégia e também de responsabilidade na gestão pública, né? Muitos municípios até escrevem contabilmente, corretamente lá seus créditos, né? Só que mas perde eficiência na cobrança por falhas práticas ao longo da execução. Questão como a, a certidão da dívida ativa, prescrição, citação, penhora e arquivamento pode definir se o crédito vira receita ou é apenas um número no papel lá no balanço patrimonial, né? No fim, cobrar bem a dívida ativa é proteger o caixa público, né? Com técnica, organização e também com segurança jurídica. A pergunta é: se o município está realmente recuperando crédito com inteligência ou apenas acumulando valores que talvez nunca entrem nos cofres públicos? Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar com o professor Eduardo Luquezzi sobre o tema execução da dívida ativa tributária e não tributária na prática. Fica comigo. Este é o programa semanal Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago um convidado para falar de temas que interessam de verdade a quem está no dia a dia da administração pública. E para isso, hoje trouxemos um convidado especial, o professor Eduardo Luquezzi, que vive isso na prática, né, e explica de um jeito que todo mundo entende. E o tema é execução da dívida ativa tributária e não tributária. Professor Eduardo Luquezzi, seja bem-vindo. Obrigado, Antônio, né? Obrigado aí a todo o time do GEPAM, da GEPAM, né, pela oportunidade de estarmos juntos tratando do tema da dívida ativa. Muito bem. Para essa conversa, então, eu queria, antes de, né, fazer a apresentação do professor Eduardo Luquezzi. Ele é advogado, é especialista em direito tributário e em direito de Estado, é parecerista, é professor aqui na GEPAM e é professor de pós-graduação, é palestrante e é uma referência em consultoria jurídica voltada ao setor público. Lembrando que o professor Eduardo Luquezzi vai estar com a gente num curso online que a GEPAM vai realizar no dia 16 de abril, das 9 às 12 e das 14 às 17. Então, agende aí, pessoal. Dia 16 de abril, o professor Eduardo Luquez vai tá dando um curso online exatamente sobre esse tema, execução da dívida ativa tributária e não tributária. Bom, vamos começar. Professor, muita gente trata a dívida ativa como um tema cartorário, né? Mas ela tem um impacto real na saúde financeira do ente público, porque ela financia os programas, as ações governamentais, né? Pagam lá os salários, manutenção do erário e do poder público. E isso muda completamente a forma da gente enxergar esse assunto. Então, para a gente começar essa nossa prosa aqui, queria a sua opinião. Por que a execução da dívida ativa tributária e não tributária ela precisa ser vista hoje como um tema estratégico da administração? Olha, Antônio, talvez a pergunta possa, né, levar uma resposta, eu não quero que as pessoas entendam errado, né, como uma resposta simplista, que banal, mas porque é uma questão quase que vivencial, né, sem dinheiro nós não fazemos nada, né, então acho que essa é um alicerce natural da questão da dívida ativa, tá? Hoje nós temos muitas ferramentas, né, para busca, resguardo do erário municipal,
através de sistemas, Sysbajude, né, Bacenjude, o próprio sistema Sniper, enfim, uma série de fatores, até mesmo medidas excepcionais e restritivas, como eventualmente cassações, né, de passaporte, imagine chegar a envergaduras dessa ordem, mas ao mesmo tempo que a gente fala tanto do advento da tecnologia, você fica se perguntando como ainda se esvai recurso entre nossas mãos, né? Quer dizer, um lançamento equivocado, em pleno século XXI, falar de prescrição, sabe? Uma coisa que lembra processo parado, uma coisa, né, engessada, lá do código, quando ele nasce em 66. Então, é essa dicotomia que me chama muito a atenção, tá? Então, a cartularidade hoje da dívida ativa, nessa questão, como eu digo, sem dinheiro não se faz nada, ela tem que ser sopesada realmente nessa nossa questão real, qual seja, tá? A gente utilizar, sim, as ferramentas que nós temos à disposição, sem perder de vista, tá? Todo o conhecimento que vem atrelado com isso, tá? E na busca realmente do resultado útil, né? Porque é cobrar a dívida boa, né? É separar o joio do trigo. É. Professor, antes da. Até para a gente ser bem didático, antes de falar em cobrança, a gente precisa falar em natureza do crédito, né? É, tributário e não tributário não são apenas rótulos, né? Essa distinção influencia prazos, fundamentos e também condução da execução. Explica para nós, de forma prática, a diferença entre dívida ativa tributária e não tributária e por que essa distinção é relevante na aplicação do regime jurídico correto. Perfeito. O que nós vamos ter, né, nós temos que lembrar que o tributo, né, é o conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que vai falar, né, que tributo é todo criado por lei, que não constitui a sanção de ato ilícito, né, podendo ser atualizado através de multas e consectários legais, tá? E essa é a dívida tributária, no seu conceito, né, que seja pago em dinheiro ou cujo valor neles possa exprimir, tá? Né? Então, é ali um conceito clássico onde nós vamos ter efetivamente as concepções de tributo. E também, quase que uma sinergia mental com aquilo que a Constituição mesmo fala, ó, são tributos, né? Então, vai falar impostos, taxas, contribuição de melhoria, quer dizer, a concepção do tributo, ela existe ali. Às vezes nós vamos falar que são contribuições fiscais, parafiscais, mas com natureza de ordem tributária. Tá? Então, talvez existe a discussão se o tributo é direto ou indireto, mas ainda assim guarda a consonância desse tributo. Tá? Já a dívida ativa não tributária é aquela que ocorre por exceção da Lei da Contabilidade Pública, lá na 420/64, no parágrafo 2º, que vai falar, né? Olha, tudo aquilo que decorra de obrigação relativa, né, efetivamente, né, como dívida ativa tributária. Ele tem, claro, então, proveniente da obrigação legal de tributo. E a não tributária, e ali a continuidade do dispositivo vai trazer para nós, vai falar os demais créditos advindos da Fazenda Pública, né? Exceto exatamente os tributários. Então, foro, laudêmio, aluguel, a taxa de ocupação, né, a taxa perpétua ali de uso da marinha, custos processuais, preços públicos, tarifas, indenizações, restituições, um contrato de aluguel que o município tenha, né, cedendo, uma concessão de direito real de uso, mediante paga, enfim, é tudo que não seja tributo, tá? É importante a ciência desses conceitos, porque a partir dali eu irei modelar, né, ou irei inclinar os caminhos a serem adotados para uma futura e vindoura execução fiscal. A gente, na prática, o que acontece é que nos municípios, né, a gente percebe que os servidores até conhecem o rito, né, geral de uma execução fiscal, mas só que eles tropeçam nas etapas mais sensíveis do procedimento. Às vezes o problema está na preparação do crédito, em outras está lá na falta de integração entre fazenda, tributos e procuradoria. Quais são hoje, professor, na sua avaliação, as dificuldades assim mais comuns que o senhor enxerga na rotina da execução fiscal dentro dos municípios? Falar da execução fiscal, isso como rito processual,
até, na verdade, acaba virando um debate entre colegas, às vezes um pouco mais qualificados, a depender do tema, né? Enfim, quando envolve algo sui generis, algo incomum. Mas eu diria, né, e por isso que a gente fala no curso de execução fiscal, de dívida, né, que a execução fiscal é uma parte dele, né? Apesar do curso receber esse rótulo, é a própria constituição do crédito. Sabe, Antônio? Ainda para mim, resiste a ideia, tá? Não estou falando do lançamento do 142 ou da própria formulação da CDA, da Lei de Execução Fiscal, 6830, artigo 2º, parágrafo 5º, mas a própria hipótese de incidência, né? As questões que são o fato gerador do tributo. Isso me parece ainda candente, assim, é algo deficitário ainda de enxergar, e até com uma certa justificativa, considerando que o Brasil, né, que é o sistema brasileiro nosso, ele é espraiado, né, por um sem número aí de situações, conhecimentos, de normas tributárias e por aí se vai. Então, a gente tem que ter um pouco de ciência, tá, quando estamos tratando de algumas situações dessa ordem, exatamente para quê? Para que tenhamos ciência quando vamos trabalhar, né, com uma determinada figura, com um determinado plexo, de como funciona, de como se opera, tá, essa questão da constituição da dívida tributária. Tá? Então, isso para mim é algo que parece simplório, mas é essencial na boa execução, na boa, né, atividade que nós vamos realizar. Então, não é tanto tratar da execução, né, e no curso a gente trata bastante dela, mas a gente dá muita ênfase na boa constituição. Por quê? Porque bem construído, a execução singra um caminho mais leve, sem grandes tempestades, de uma brisa suave. Você falou do curso, né? Lembrando, dia 16 de abril, o professor Eduardo Luquezzi vai estar falando sobre esse assunto o dia todo, um curso online aqui na GEPAM. Né? Realmente eu vejo que uma certidão de dívida ativa, né? Certidão não, como chama? O CDA, Uhum. Certidão é dativo. certidão, né? É, É. isso. A certidão incompleta, falha na conferência de dados, demora na movimentação do feito, não? São detalhes que, assim, parece pequeno, mas na verdade que pode comprometer toda a cobrança, né? Uhum. E eu fiquei assustado outro dia, Luquezzi, que eu estava vendo na União, do total de dívida ativa escrita, a União arrecada de 3 a 5% por ano só. De Uhum. 3 a 5%. E o que a Sim. gente está percebendo nos municípios aqui em São Paulo, às vezes é menor do que isso ainda. Sim. Então, você tem aqui o Tribunal de Contas apontando nos relatórios que o município está sendo ineficiente na cobrança. Aí você tem o Conselho Nacional de Justiça, que determinou que créditos até 10 mil, né, não podem ser executados, é isso, mais ou menos? 10 mil reais? Na União? Não, no Conselho Nacional de Justiça Ah, sim, no do município, CNJ, sim, sim, sim. Pela resolução, sim, tá? Até 10 mil pela reais, né? resolução, não A pode executar. 524, isso. Exato, Né? até 10 mil reais. Só fazendo um parênteses, né? A União, pela IN de 2012, agora me foge o número dela, né? Trabalha com efetivamente 20 mil reais, né? Por isso, né? Perpassa até Então, essa discussão, né? O que o é, CNJ diz, o que a União quer cobrar muitas vezes, né? então, os municípios estão seguindo isso até 10 mil. Aí você pega a maioria dos municípios, o tributo não chega em 10 mil. Não, não Aí chega, você tem que não esperar chega. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para juntar toda, constituir o crédito, mesmo assim não dá 10 mil. Sim, sim. E aí fica aquele negócio, rapaz, isso vai dar renúncia de receita porque vai prescrever. Uhum, E aí vem o Tribunal de Contas e aponta. Então, sim. é um desafio para o prefeito. Teve a lei da securitização da dívida ativa, né? Você poder Uhum, vender a dívida ativa, sim. mas, Eduardo, eu tive vendo aí o que os bancos estão oferecendo para comprar a dívida ativa, a securitização. Você sabe quanto está o deságio? Quanto? Batendo em 90%. Mas Você imagina um prefeito vender a dívida ativa com 90% de desconto, securitizar a dívida com 90% de desconto? sim, Não, velho, a lei é impraticável, né? E aí sim. a gente está vendo aí o desespero dos prefeitos. Aqui no estado de São Paulo tem o IEGM, o Índice de Efetividade, né?
onde esse Uhum. quesito da dívida ativa ele é avaliado, tá? Ele é Avaliado, sim. pontuado positivamente ou Pontuado. negativamente. Como é que você está fazendo a gestão da sua dívida ativa, né? Uhum. Então, Sim. eu queria que você comentasse, né, nisso que eu comentei aqui sobre a CDA incompleta, falha de conferência, demora na movimentação do feito. Quais os erros mais frequentes que você encontra na formação e no ajuizamento da execução da dívida ativa? Um deles, até começando, né, já que a gente citou a resolução do CNJ 547, muitos municípios, ainda na aurora, lá da lei de responsabilidade fiscal, né, na busca efetivamente do artigo 14, estamparam, né, valores para fins de execução, tanto isso acabou sendo desenhado. E o que que acontece? Eu me lembro que o primeiro estudo do CNJ, veja só, voltando a 2005, tá? Efetivamente, trabalhando só o parágrafo terceiro, né, o cancelamento do débito, que era superior ao custo de cobrança, em 2005, uma ação judicial, na época, uma execução custava R$ 386, tá? Em 2005, eu tenho os dados ainda da época. Hoje, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, falando em 10 mil, tá? Das normas correlatas, que autorizam o juiz a extinguir uma execução fiscal até 10, tá? Falei, Eduardo, mas o que que isso tem a ver com a má formação? São duas questões distintas, tá? A primeira, né, R$ 385, ou vamos imaginar que minha lei fale em 500, em 600, pode realmente redundar mais trabalho do que resultado prático. Agora, 10 mil já tem um valor significativo. Então, nós temos que conhecer a realidade local, tá? Nós temos que conhecer, né? Essa que é a busca. Porque senão nós chegamos nesse ponto que você falou da securitização, quer dizer, pelo que você me passou aqui, não é securitização, é liquidação, né? Com esse É, desastre nesse valor, é mais fácil vender e acabar com tudo, né? Eu confesso que não tinha, né, sei da lei complementar, 18, mas nunca fui pesquisar, né, quanto que o mercado estaria oferecendo aí, e você me traz essa informação. é Quer de dizer, 80 a 90, de 80 a 90%. não, é impraticável, tá? Mas veja só, e aí você fala, Eduardo, quais são os erros mais comuns na tipologia? Como eu falei anteriormente, vamos até casar com a securitização. Falar ainda em prescrição, em decadência em pleno século XXI, com o alicerce de plataformas, sistemas que nós temos, é inconcebível. Tá? Veja que eu não falo lá do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, no que tange, por exemplo, a pressão intercorrente. Às vezes o processo tenta andar e a gente não acha, a pessoa não tem nada, é natural, né? É o crédito podre, como eu disse, tá? E essa é uma O cadastro desatualizado, não tem o desatualizado, CPF da exato, pessoa, não tem o exato. telefone, não consegue. O nosso mobiliário, né, o cadastro imobiliário, o imobiliário está todo defasado, né? Quer dizer, não há atualização, não há sinergia entre solicitar ao cartório de títulos e documentos, registro de imóvel, dados atualizados, tá certo? Então, quer dizer, são questões dessa ordem que maculam. Nós podemos falar de N erros, né? Erro em procedendo, erro em judicando, a falta da nomeação de um curador, a própria questão julgada há pouco pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Com o tema agora de 2.350, né, que é vedada a alteração, por exemplo, do fundamento legal, natureza do tributo, fato gerador, base legal, após a emissão da CDA, porque isso é erro no próprio lançamento, porque antigamente a gente tinha a súmula 392, que autorizava a gente substituir a CDA, falava, para corrigir erro formal material, menos sujeito passivo. E veja que agora a 392 se casou, se coligou com a 1.350. Então está maior ainda a quantidade de falhas, né? Então, quer dizer, essas questões devem ser verificadas, né? Devem ser vistas, devem ser analisadas na constituição do crédito. É lógico que o volume é grande, talvez as CDAs de IPTU se processem mecanicamente. No estado de São Paulo, o ESAG, nós temos uma petição pronta, né? Então, talvez a procuradoria, os responsáveis não vão analisar caso a caso, mas pare para pensar se eu falo que é uma execução de 6, 7, 10 milhões, né? Um devedor contumaz, uma grande ação, ela tem que ser apreciada com calma. Tá? Então, estamos jogando aí alguma das falhas, tá? Que podem acontecer, né? Quer dizer, erro de digitação, cálculo simples não é problema. Mas se falar aqui que mina, como eu disse, né, né, a natureza do tributo, o fato gerador dele, a base legal, o sujeito passivo, vão minar a própria CDA. Verdade. Olha,
eu estou na administração pública, você também está há muito tempo, eu estou desde menino, desde os 10 anos, então já faz 54 anos que eu trabalho na área pública, né? Dentro da prefeitura, 25 anos, Sim. e agora aí, esses outros anos todos aí com consultoria. A gente vê que na administração pública, em especial nos municípios, eu falo quando o município, principalmente a maioria, são os municípios com inferior a 70, 80 mil habitantes, né? Como que não tem preocupação com a receita, né? É incrível, né? O recadastramento imobiliário feito há 20 anos, a planta genérica de valores, né, completamente também desatualizada, código tributário desatualizado, às vezes nem atualizou pela Lei Complementar 116, a questão do ISS. E aí está vindo agora uma reforma tributária que vira de ponta cabeça tudo, né? Junta aí ISS com ICMS, aí vai virar IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. E aí eu chego nas prefeituras, Luquezzi, e aí eu pergunto, né, mas quantos fiscais você tem aqui na prefeitura? Meio, um e meio. Mas por que meio? Ah, porque ele só vive afastado, não vem trabalhar. Mas ele é fiscal? Não, ele nunca fez uma fiscalização. Então, nunca abriu um termo de autuação, num termo de fiscalização, encerramento, autuação, nunca nem foi fazer curso. Aí, tem uma prefeitura que visitei recentemente, eu perguntei quanto que era o salário do fiscal, é R$ 1.800. Como que 1.800 o cara vai fiscalizar? Uhum. Então, quer dizer, aí vem essa mudança da reforma tributária, não é nem o assunto nosso hoje, né, sobre reforma tributária, mas Uhum. eu estava discutindo ontem isso daqui, e a administração vai ter que, esse ano, mandar código tributário para a Câmara, modificar o Código Tributário, fazer os decretos regulamentadores, criar a administração tributária. Aliás, tem no Congresso Nacional a discussão da lei orgânica da administração tributária, né? Uhum. Sim, Lá sim. estabelece até o piso do fiscal, começa com 13 mil, né? Uhum. E o Sim. teto é o subsídio do ministro do Supremo. Então, a pessoa pode entrar ganhando 13 mil, então o teto não é o salário do prefeito, pode ganhar igual o ministro supremo. Então, você tem que criar bonificação por atingimento de metas, onde ele pode chegar a ganhar igual o ministro do Supremo, né? Então, você tem que criar essa administração tributária, você tem que criar um quadro de auditores fiscais com concurso muito rígido, requisitos para preenchimento, curso superior em contabilidade, né, em direito, em administração, economia. Você tem que criar depois, fazer o concurso, depois, capacitar todos esses fiscais, né? O que que é? Como que eu fiscalizo o Simples Nacional, né? Todas as cidades, agora mesmo, quem está nos assistindo, provavelmente na tua cidade tem Mercado Livre está entregando produto, Shopee está entregando produto, a Uhum. Amazon está Sim. entregando produto, né? Aí você tem Sky, Netflix, Spotify prestando serviço na cidade, streaming, né? Você tem a Vivo, a TIM, a Oi, a Claro prestando serviço. Você tem essa mudança que o imposto não vai ser cobrado mais na origem, mas no destino. Então, quer dizer, eu não tenho mais valor adicionado do ICMS, eu tenho que começar a Uhum. fiscalizar não aquilo que é feito na minha cidade, mas aquilo que chega na minha cidade, aquilo que é consumido na minha cidade. Então, a gente começa a pensar em mudança até de plano diretor, como que eu vou modificar, que tipo de empresa eu vou querer atrair para o meu município, né? Não adianta eu querer atrair uma empresa que tem um salário de um salário mínimo, porque o imposto é sobre consumo, ele vai consumir muito pouco. O que ele vai consumir é da cesta básica, que é a maioria tudo isento, né? Então, eu tenho que atrair empresas que têm salários bons para que você tenha consumo, um grande consumo na cidade, né? Para você ter a melhoria
do imposto sobre consumo, imposto sobre valor Uhum. agregado. Então, eu fico vendo toda essa modificação que tem ocorrendo. Nós estamos, esse ano 2026, nós estamos vivendo o último ano da média do ISS. Começou lá Uhum. em 2019 e termina em 26. Sim. Sim. E essa média da arrecadação vai servir para 50 anos. Uhum. E eu vejo que ninguém está nem aí. É. Então, quem está nos ouvindo aqui, o pessoal da área tributária, gente, quem é secretário de finanças, diretor tributário, procurador, né? Olha, leve essa preocupação com o prefeito. Prefeito, o Ministério Público vai vir em cima do prefeito por omissão, por renúncia de receita. E você não vai poder falar que não sabia que estava tendo reforma tributária. O próprio secretário de Finanças, né, também ele tem que motivar o prefeito para isso daí, tem que ir atrás. Então, a gente está aqui na GEPAN dando cursos, né? Sempre, o professor Edilson está dando sempre cursos. A gente vai fazer um evento também, a gente vai convidar todos os prefeitos do estado para poder levar essa preocupação, né? E não só a preocupação daquilo que precisa ser feito, mas também da responsabilização de quem não fizer. E também a gente tentar apresentar uma solução que é ajudar os municípios. Escuta, olha, nós podemos ajudar na elaboração das leis, de todas as normas, né? Nós podemos ajudar na consultoria aos fiscais, nós podemos ajudar vocês nos cursos, nas capacitações dos fiscais, tá? Exatamente para o município, não só não perder dinheiro, mas também o gestor não ser responsabilizado em última instância, quem vai ser prejudicado é a população, né? Que vai deixar de receber lá os benefícios na educação, na saúde e assim por diante. Então, eu fico vendo, nós estamos conversando sobre dívida ativa, que é um problema seríssimo do município, mas nós temos que ter uma preocupação com a receita de uma forma geral, né? De uma Uhum. forma geral. Hoje, com a reforma tributária, né, professor, Sim. teve a mudança de que você não precisa mais mandar para a Câmara a planta genérica de valores. Você pode mandar Uhum. para a Câmara uma lei de normas gerais, Isso, né? E atualizar por depois, decreto. no decreto, você faz normas específicas. Então, isso ajuda, porque essa negociação na Câmara para fazer uma planta genérica de valores sempre é muito difícil, é um parto, né? Porque, infelizmente, assim, eu fico vendo raríssimas exceções. Os vereadores sempre pensam tirar a receita da prefeitura. No dia seguinte, ele está fazendo requerimento para aumentar a despesa para o município. E aí a conta não fecha, né? Sim. Bom, foi um desabafo um pouco aqui sobre essa questão da parte tributária. Mas Não, vamos voltar aqui eu no acho nosso. importante, se me autoriza, Antônio, né, tudo que Vamos falou, lá. né, sobre a questão até falando da execução fiscal, e é lógico que ela não se dissocia aí da questão da reforma, né, ministrado aí pelo querido professor Edilson, meu amigo de labuta desde os anos 2000, tá? Um Sim. abraço a ele e um professor de excelente envergadura, tá? É fato que essa questão do que veio com a Lei Complementar 214, tá? Falando da autonomia que os municípios, em muito, acabam perdendo, porque há uma ramificação, desde a edição do ato normativo conjunto, tá? Do 1, que é da Receita Federal do Brasil, junto ao Comitê Gestor, que há pouco foi eleito até, né, do Simples Nacional, que começou a vigorar desde 1º de janeiro, o que nós acabamos tendo? Pouca ou nenhuma movimentação das municipalidades. Muitas delas, me desculpe, sequer trabalharam com o autorizador nacional para fazer alterações legísticas pequenas no que tange a nota fiscal eletrônica. Veja só, a gente sabe que a nova lei vai trazer, por exemplo, o NFCom, né, nota fiscal de comunicação, então antigas empresas que hoje são do ISS vão ter notas próprias como obrigação acessória, tá? Citando um exemplo, né, isoladamente, assim como várias outras. Mas o fato é que não há essa movimentação. Então, aquilo que você me perguntou anteriormente, se nós atualizarmos em um ano, tá? Qual que vai ser o próximo problema que eu vou enfrentar, diria eu, daqui 5 anos, tá? CDAs erroneamente montadas pela falta de adequação às normas da Lei Complementar 214.
né, aquilo que se tem como égide do Simples Nacional, como dado basilar dele, tá? Como dado basilar, sem muita, digamos, firula, né? Me perdoem a palavra, mas sem muita, digamos, sem falar no amadorismo que tanto combatemos, mas assim, ó, nem pegar o modelo pronto e injetar as pessoas estão fazendo. Tá? Então, no futuro, o que eu vou encontrar efetivamente de debate? É essa questão, tá? Essa carência de modificações e modelagens, tá? No uso efetivamente das normas que hoje estão sendo impostas. E quando você diz em média, eu trabalho muito com o ISSQN bancário, com plataformas, com Estiban, plano de contas, né? Ajudo a montar sistemas nesse ponto, e vejo realmente um desdém, né? Quase que uma desimportância naquilo que vai projetar a receita daqui a um tempo. Então, é assustador isso. E contar só com a CDA, ela por si só não irá fazer nada mágico, porque ela pode estar correndo atrás de um crédito natimorto, como eu disse já esse termo, e repito, reforço, um crédito podre, assim como ela pode estar contaminada na sua origem e que vai resultar em nada, num ato inócuo. Tá? Então, essa atenção ela é necessária agora na persecução do lançamento tributário, na boa constituição da CDA, para gerar algum resultado ainda na proximidade. Caso contrário, estamos realmente fadados ao fracasso. Nessa linha que você está falando, eu queria que você comentasse um pouquinho como que a gente pode melhorar a nossa rotina de cobrança da dívida ativa e dar mais efetividade ao trabalho da Fazenda e também da Procuradoria. O leque de opções ele é o mais variado possível, tá? Ele perpassa, né, por todo o instrumento tecnológico, seja notificação fiscal, lançamento de débito, seja na caixa de correio sacramental, né? Não estou falando em AR, seja o e-mail, né? Seja através de aplicativos hoje que podem ser introjetados na norma, aceita pelo Código de Processo Civil. Quer dizer, a busca da plataforma, tá, de efetivamente exercício de gravames, seja no registro de imóveis, nas contas, nos dados, porque as pessoas conseguem espraiar muito facilmente o recurso, tá? Então, a busca desse dado, né, dessa informação, ela vai melhorar, ela vai ter uma mais-valia, né? Nós temos os exemplos de sucesso e que já são praticados, e não é só fazer uma lei de parcelamento, aquele lugar comum, né, dar uma isenção, diminuir os juros, moratório, compensatório, né, fazer uma remissão aqui, uma anistia colar, mas quer dizer, a busca realmente, tá, deste nosso devedor, tá, deste nosso devedor, né, com a insistência da cobrança, né, com a reiteração, né, várias figuras da teimosinha, quer dizer, né, a busca realmente do resultado. Porque o devedor contumaz, aquele que deve à administração, tá? Que eventualmente as pessoas estão sem dinheiro, é fato, e vão socorrer de parcelamento, não se tira, se mete essa parte, mas aquele grande devedor, tá? Aquele sujeito passivo de grande monta, esse tem que ter a fiscalização constante, o ato, né, reiterado. Então, quer dizer, se o cara só sente a mão de uma CDA a cada 5 anos, né, uma constituição muito simples, né, tal, até lá, né, o cara já conseguiu, quando eu digo cara, estou sendo bem laico, né, a pessoa jurídica, a pessoa natural, não, já conseguiu fazer com que a coisa escorra entre nossos dedos, né, vaze tranquilamente. Então, assim, ó, essa morosidade, né, da administração em ver satisfeito seu crédito, na verdade é o primeiro sinal da derrota, tá? Né, derrota institucional, moral, enquanto fazer valer a cobrança do tributo, tá? E uma derrota da sociedade. Então, essa questão ainda é muito candente, doutor, assim, ela pesa muito, ela entristece, porque nós temos N ferramentas e poucas delas são utilizadas. Como eu disse, podemos usar vinculações, né? Ah, mas é inconstitucional um tributo com outro. Sim, mas pede para atualizar o sistema, faz um convênio com o cartório, cadê, né, os dados do Detran, vamos fazer aqui com o CRVL de veículos, tal. Existem tantas ferramentas, tantas, que a gente podia ficar falando uma noite de práticas, né, tributárias que estão coligadas à própria execução. Foi o que eu falei. Se está bem enraizado aqui, a execução se torna uma valsa, ela vai tranquila. Eu percebo nas prefeituras muito, assim, a execução ela fica prejudicada muito pelo cadastro, né? Você pega lá, não tem o CPF do proprietário do imóvel, né? E hoje, com a reforma tributária, você
consegue fazer a troca de informações entre as concessionárias. Então, você pode mandar lá para Vivo, para TIM, para Clara, concessionária de energia elétrica, concessionária de água, né? E aí você junta todo aquele cadastro e aí você consegue identificar. Olha, o Eduardo Luquezzi é proprietário do imóvel tal, lote tal, quadra tal, e o CPF dele é esse. Então fica muito mais fácil para você fazer uma execução, né? Agora, você não sabe quem, às vezes nem a alteração quando a troca de proprietário do imóvel na prefeitura não tem um convênio lá com, ou um contrato com o cartório para poder fazer as alterações, manter o cadastro imobiliário Uhum. atualizado, né? Sim, sim. Mas eu vejo que esse Até lhe tema. interrompendo, Antônio, né, se me Ah, autoriza, quando você ó, citou mesmo, pare para pensar o IPTU, sabe, no 156, ali, no inciso terceiro do parágrafo primeiro, pós-emenda constitucional 132, o que acontece? Hoje nós temos uma facilidade para atualizar a base de cálculo, conforme o critério em lei, que você bem referiu, mas por decreto, seguindo as atualizações, né, a súmula 160 do STJ, a atualização monetária, 97, parágrafo segundo e tudo mais, mas, assim, ó, de modelar efetivamente a planta genérica de valores, o mapa de valores genéricos, dentro de critérios muito mais fáceis, área construída, terreno, tipologia, localização, garantindo também uma atualização, né, de imóveis atípicos, singulares, né, que na verdade podem ser absolvidos, que não estão contantes na planta genérica. Isso é o tema 1084 do STF, né, que é uma avaliação individualizada, quer dizer, eu posso desconsiderar a planta como um todo e falar, não, o Antônio Moreno tem uma mansão no meio de uma área, né, de invasão, ou vice-versa, o Eduardo tem um imóvel pequeno numa área, né, de mais-valia, quer dizer, tudo isso daí foi nos autorizado. Tá? Então, assim, ó, nós estamos perdendo uma oportunidade, inclusive, de rever esses momentos. Veja a separação. Ela até criou não só o IPTU verde, né, como proteção das APPs, mas a própria concepção do IPTU amarelo, né? Quem tem aquecimento solar, a calçada ecológica, a tubulação com isolamento térmico, está ali dentro. O próprio IPTU azul, né? Preservação hídrica, área permeável, captação de chuva. Então, foram criadas tantas ferramentas, tá? Que estão passando batido, né? Eu sei que é muita coisa, mas as pessoas têm que ter um pouco, né, de vontade para fazer essas questões acontecer, seja para o bem, seja para o mal, né? E quando eu digo por mal, às vezes tributariamente dizendo, fala assim, mas eu vou dar mais uma isenção, mas há uma contrapartida. Quem preserva o meio ambiente, quem, né, trabalha com aquecimento solar, faz uma calçada, né, porosa, daquelas que absorvem água, né, não vira um leito todo alagado, ou IPTU azul. Então veja que vão se equilibrando as coisas, mas eu não, de fato, não tenho visto essa movimentação, tá? Ela realmente está infelizmente, carente aí. Né? está muito carente. Muito. Eduardo, Uhum. a gente vê que a cobrança da dívida ativa, ela envolve várias áreas ao mesmo tempo, né? Não é um tema isolado da Procuradoria e também não é exclusivo da Fazenda. Na verdade, secretários, diretores, controladores, contadores, né, e assessoria jurídica acabam tocados por esse assunto. E aí isso amplia bastante o nível de responsabilidade profissional. Eu gostaria que você de que forma a condução correta ou equivocada da dívida ativa ela pode impactar a atuação e a carreira dos agentes públicos envolvidos nessa estrutura. Nós temos que lembrar, antes de mais nada, que ainda existe, né, uma velha discussão que se tem, né, quando se cobra, por isso que eu falo tanto da prescrição, né, cobrar tributo sabidamente indevido. Ainda é uma tipificação do Código Penal brasileiro, onde eu estaria quase que dizendo, olha, se cobrar um tributo prescrito, além da infausta cobrança, eu ainda posso responsabilizar, tá, a pessoa, né, que está realizando esse ato. E de mais a mais, né, eu vejo uma certa disparidade de armas, tá? Né? Por quê? Porque eu vejo execuções fiscais, por exemplo, as da União, né? Quando a gente vê uma grande execução, algo, por exemplo, que chega à nossa mão, lá, uma dívida do TCU, por exemplo, né, está sendo lá executado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, há uma sanha de arrecadar, mas você percebe há uma sanha desnaturada, e aqui eu falo abertamente,
dos procuradores gerais, tal, em manter a perenização do processo para que esse crédito fique... hoje eu falo que você é 500 mil, mas todo mundo sabe que o processo demora 30, 60, 90 dias. Esse 500 mil virou 501, 502, e eles tentam gerar, né, deixar esse processo permanentemente ativo. E, no final das contas, quem que sofre o problema? A própria União, no caso específico. Porque a União não consegue ver fim do crédito dela, né? Já o cara está devendo 500, ele está devendo 600. Já o 600 virou 800, tá? Já o 800 virou 1 milhão. Isso por essa sanha do procurador que sempre quer ganhar um pouco mais, tá? Daqui um pouco ele não tem mais 1 milhão, esse nosso devedor, porque ele já quebrou, ele já desapareceu, ele tinha uma força limite até 200 mil, né? O recurso que ele tinha já se espraiu. Então, quer dizer, é nefasta a sistemática brasileira naquilo que é realizado. E nesse ponto eu chamo a atenção dos colegas, né, mais do município, para que busquem efetividade, né, para que busquem a resolutividade. Né? Às vezes a gente tem que ganhar, fala assim, eu tenho regulamentação, Eduardo, tem lá o 85, parágrafo 19, né, 19º, do CPC, eu ganho honorários, bacana, legal, mas tem que botar termo no processo, né? Quem ganha é a sociedade, quem ganha é quem lhe paga antes de mais nada, tá? Porque muitas vezes há essa disruptura, além daquilo que você falou, muitas vezes o próprio profissional, em que pesa a condição de dizer se é uma carreira típica, própria da administração, o não reconhecimento do trabalho dele, né? E não digo só remuneratório, o próprio trabalho, né? Efetivamente falar que quem cobra está sempre sujeito a lembranças da mãe, né? O bom entendedor Sim. vai saber o que eu estou falando. Então, assim, é uma questão complicada. Me lembro até de uma certa feita, há muitos anos atrás, um fiscal foi fazer uma determinada autuação, né? E ele recém chegou no local, eu já estava aqui no Rio Grande do Sul, isso foi um determinado município do interior, quando ele parou o veículo da prefeitura, só tinha um adesivo da prefeitura, ele abriu a porta, ele foi alvejado a bala, não acertou nele, acertou na porta do veículo. Quer dizer, é uma profissão, além de tudo, de ser malquista, que sabe perigoso, sabe? Há uma série de problemas, né, envolto nessa questão. Então, o fiscal, muitas vezes, ele acaba deixando de lado, ou quase que lavando as mãos, dizendo que não é um problema dele, quando na verdade, né? Ele tem o dever de lançar, tem o dever de efetuar a condução do crédito tributário, não tributário ali, mas por essa questão aí né, dessa não-valia desse nosso profissional, acaba se perdendo o recurso humano, né? E se leva ao lugar comum, ao demérito da atividade. Bom, Eduardo, eu queria, como uma última pergunta, última consideração, falar um pouco sobre a capacitação contínua, né? A execução fiscal é uma área em que o detalhe técnico ele acaba fazendo muita diferença, né? Quem atua só por modelo antigo ou a memória de prática corre muito risco. Então, a atualização aqui não é luxo, ela é uma proteção institucional e proteção da carreira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a capacitação contínua, né, que ela é indispensável para quem trabalha com dívida ativa tributária e não tributária na prática. Então, esse item sobre capacitação. Eu diria, eu utilizaria o termo, é uma necessidade, Antônio, sabe? Ela não existe por si só. Eu todo dia sou sacado com questões de tributário, né, em maior ou menor grau, com processos de determinada complexidade, enfim, questões que a toda hora saltam, né, e que a gente vê a mutação delas diuturnamente, né? Toda vez que eu dou um curso aqui na casa, o que eu falo em um é completamente diferente de outro. Por mais que as lâminas sejam, né, guardem uma proporção, porque a gente tem que ter, né, essa matriz, esse rito a ser percorrido, né, esse caminho a ser demonstrado para o cursista, para aquele iniciante, para aquele intermediário mesmo, ou avançado, é fato que cada um é um, porque a cada dia nós estamos vendo uma informação diversa, nova, contrapondo posições, né? Vocês acham que nós temos uma visão num dia e ela muda e é natural e ninguém chora e não vamos morrer por isso? É fato que isso exige constante aperfeiçoamento. Tá? Né? Não dá para ficar parado no tempo. Para mim, os clássicos valem. Você tem que conhecer conceitos primários, tá? Para conseguir trabalhar em determinadas áreas, né? Podemos estar falando, como eu falei, da questão ambiental, agricultura, saúde, educação, né? Contabilidade. Você tem que conhecer os conceitos basilares, mas a partir dali você vai ver inovações que não são só de ordem tecnológica, não é só a IA, não é só o chat GPT fazendo alguma coisa.
mas são mudanças de interpretação, de doutrinas, de julgamentos, quer dizer, né? E o aprofundamento muitas vezes é necessário. Eu sei que é difícil o tempo, né? Muitas vezes é escasso, né? Mas ele é necessário, ainda que seja nucleado. Bem, eu vou analisar o ponto do IPTU que o Eduardo falou. Será que houve alguma alteração do ITBI? Como é que está essa questão do IBS, do CBS, né, do IVA, do... Como é que ele vai funcionar? Então, essas questões têm que estar presentes na condução, tá, dos trabalhos. E condução dos trabalhos, o que, que envolve? Conhecimento contínuo, constante, tá, ininterrupto, é necessário, tá? Não, não tem mágica. Vai se valer da GEPAM? Vai, tá? Vai utilizar nosso corpo consigo? Vai, tá? Mas lembre-se, né? Nós não somos uma tábua de salvação, um milagre prometido, né? Efetivamente, nós estamos ali para auxiliar. Então, o profissional tem que sim continuar treinando, recebendo treinamento, se interessando, né? Debatendo e caminhando conosco para sua contínua, né, melhoria. Não há mais espaço para amadorismo, né? Bom, Não, não há. ficou muito claro aqui ao longo dessa nossa prosa que, então, a dívida ativa ela não pode ser tratada simplesmente como um estoque de crédito, né? Aguardando lá a movimentação. Ela exige uma leitura técnica, uma organização administrativa, atenção aos marcos prescricionais, a questão do domínio do procedimento, né? E também da capacidade de agir com estratégia. Então, quando toda essa engrenagem funciona bem, né, o município arrecada melhor e também reduz perdas, né, e a gente acaba atuando com muito mais segurança jurídica, né? Bom, tudo isso que o professor Eduardo Lucchesi falou, ele vai estar aprofundando bastante, né, esmiuçando esse assunto no dia 16 de abril. Então, a GEPAM vai estar realizando um curso online, dia 16 de abril, das 9 às 12 e das 14 às 17, tratando sobre a questão da execução da dívida ativa tributária e não tributária. Eduardo Luquezzi, muito obrigado pela sua participação e eu deixo aqui o espaço aberto para as suas palavras finais aí para encerramento. Quero agradecer, né, a toda a equipe da GEPAM, né, em nome do diretor, do Antônio Moreno, né, o profissionalismo, né, a capacidade, a sempre boa recepção, né, que a casa, né, já passado quase um quinquênio, Antônio, né, que a gente vai trabalhando e militando junto, e desejar a todos, né, que nos escutam aqui, que realmente não percam esse foco, né, que trabalhem realmente na boa leitura, no aprimoramento, no conhecimento, que tratem a execução fiscal não como um método simplesmente de um fim em si mesmo, né, de, olha, gerou o crédito, vou receber tal, né? Ah, mas eu estou tirando o coitadinho, o milionário, sem acepções, né, dessa ordem, porque são questões subjetivas, é natural que elas existam, mas vendo ela efetivamente como um resultado prático, como um retorno, tá? À própria comunidade que ali está pagando o tributo, porque é com dinheiro, é com ele que se faz tudo aquilo que nos é imposto enquanto administração. E sem ele, eu não consigo executar nenhuma política pública, tá? Então, assim, ó, a atenção a este mundo da execução fiscal, tá? E desde a constituição do crédito até o momento derradeiro do recebimento, da extinção do crédito via pagamento, tá? É necessário essa qualificação, esse conhecimento e esse saber agir, porque esse resultado, como eu disse, traz este benefício para dentro da máquina, que não é uma satisfação pessoal, mas é a possibilidade de captar o recurso e devolver enquanto serviço, enquanto bem, tá? A comunidade a quem é destinado. É um dinheiro que volta, tá? É isso que eu queria, né, encerrar meu tema. Muito bem. Bom, convido todos vocês aí que buscam essa atualização a acessarem agora o nosso site, né, www.gepan.adm.br, para conferir os detalhes do programa e também garantir a sua inscrição no curso, gerar o boleto e assim por diante. Lembrando o seguinte, quem se inscrever no curso, né, você assiste online, faz perguntas para o professor, mas o curso fica disponível por mais 20 dias, né, para você poder, caso venha perder algum tempinho ou queira rever, então você fica disponível por 20 dias. E já deixo aqui o convite para o nosso próximo episódio do Gestão Pública em Foco, né? Na próxima segunda-feira,
novamente às 9 horas, nós vamos ter mais um programa Gestão Pública em Foco, onde eu vou receber mais um convidado para tratar de temas relevantes da administração pública. E também quero convidar vocês para acompanhar a GEPAM nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, para saber mais, né, os temas, as palestras, os podcasts e os próximos convidados e o próximo tema. Uma excelente semana a todos. Professor, bom dia e até o próximo episódio. Bom dia, muito obrigado, felicidade a todos.